E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar continuando então um assunto sobre siderurgia, tá? Já teve então uma aula um e aula 2 referente a esse conteúdo que foi passado em outro momento. Então, quem tiver interesse já pode aí clicar aqui em cima do vídeo. Eu vou deixar aqui o link, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês terem aí a oportunidade de também estar assistindo esses outros dois vídeos, tá? Eu sou o Renato, para quem ainda não me conhece, sou professor do Instituto Federal do Campus de Hortolândia, da área mecânica, e a gente está falando um pouquinho aqui nessas videoaulas a respeito de siderurgia, tá? Então, o que a gente já viu? Um breve resumo, né? A gente viu toda a parte de extração de minério de ferro, como é feito isso, né? A importância comercial que tem, a questão também da limpeza desse material, né? Da classificação. Falamos também do beneficiamento do minério de ferro, quando ele não está em estado granulado, ou seja, com umas partículas maiores, esse material passa por um processo de beneficiamento, na qual permite a obtenção de sinter e pelotas, a gente falou disso já, e falamos também do processo de coqueificação, né, que é a transformação do carvão mineral em coque, importantíssimo para a siderurgia, e também falamos do nosso elemento que vai atuar aí como fundente, que nesse caso nosso mais específico é o calcário, podendo também usar a dolomita, tá bom? Então dá uma olhadinha lá depois nos vídeos, quem tiver interesse. Já deixa um curtizinho aí pra gente, tá? Inscreva no canal da mecânica e vamos lá. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho nessa aula da obtenção do ferro gusa. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já tenha escutado falar. O ferro gusa, então, vai ser a matéria-prima para a fabricação do aço. Veja, ele ainda não é o aço, né? Ah, por quê? Porque ele ainda é um material que tem uma quantidade grande de impurezas e também tem uma quantidade bastante alta de carbono, tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver que o aço trabalha assim, né, comercialmente da faixa de 0,02% de carbono até aí da ordem de 0,8, 0,9, né, aço comercial, né? Tá difícil encontrar maior porcentagem de carbono do que isso para aço, mesmo que ele possa chegar até a casa dos 2%, tá bom? Mas é só para a gente ter uma ideia de que a gente precisa mexer com esse carbono, tá? Ou seja, retirar esse carbono de algum jeito, a gente vai ver, tá? Então, a produção do ferro gusa, ela vai envolver o equipamento principal da empresa siderúrgica, né, desse complexo siderúrgico, que é o alto forno, que é um forno, para fazer uma analogia, tipo uma chaminé, de grandes dimensões, 30, 40 metros de altura, na qual é feito todo esse processo de transformação. Tá? E acoplado a esse equipamento tem uns sistemas auxiliares, que é para transportar a matéria-prima até o topo do alto forno, para fazer a limpeza dos gases, né? Para fazer também toda essa parte de aquecimento de gases, enfim. Né? Então tem todo um complexo que a gente vai ver daqui a pouquinho, trabalhando em conjunto com esse equipamento. Tá? Bom, então o alto forno ele vai receber uma carga sólida no topo, né? Uma carga sólida descendente. Ele vai servir para efetivar a fusão. Ele não faz o refino, é importante a gente destacar isso. O refino a gente vai ver lá na cearia um pouquinho depois, né? Ele recebe carga porosa de modo a deixar passar pelos gases. Então, o alto forno vai receber, só lembrando, a possibilidade de receber granulado, como minério de ferro, né? Granulado, sinter, a pelota, recebe o coque poroso e recebe também um fundente e o calcário poroso, tá? A porosidade a gente já viu é importante porque ela faz com que o aquecimento, né, desse carvão ocorra de maneira mais uniforme, mais rápida, mais instantânea, tá bom? Mas a gente já discutiu isso previamente, tá? Na aula 2, se eu não estou enganado. Bom, ele trabalha com gases contra a corrente, ou seja, a carga é descendente e os gases eles sobem, né? Gases eles estão aquecidos, estão em alta temperatura, então são gases ascendentes. Eles vão subir e entrar em contato com essa carga descendente, tá? É importante lembrar que esse forno ele não tem nenhum aquecimento resistivo, por exemplo, né? Ele usa simplesmente do aquecimento do próprio coque, do próprio carvão, que gera energia
para essa transformação, tá? Bom, então o alto forno é esse forno que parece aqui com uma chaminé, né? Tem essa ideia, né? Essa característica parecida com uma chaminé. Depende um pouco da capacidade do forno, e tal, mas algo é em torno de 30, 40 metros de altura. Tem fornos maiores do que alto-fornos maiores do que esse, por exemplo, nos Estados Unidos e também na China, né? Mas o Brasil ficaria em torno disso, 30, 40 metros de altura, esses fornos, tá? Bom, então tem toda a parte aqui de cima, superior do alto forno, que recebe o nome de topo. Deixa eu pôr aqui só um ponteiro para facilitar a visualização de vocês, tá? Só um minutinho. Bom, então a gente tem aqui o topo do alto forno, para onde vai descer a nossa carga, a cuba, região mais central, a rampa, a região mais aquecida do meu alto forno, e o cadinho, que vai ser, abre aspas, um copo, né? O recipiente, o copo, na qual a carga líquida, né? Onde estará presente o líquido, né? O metal no estado líquido, nesse caso o ferro gusa líquido, tá? A gente tem de um lado uma saída de escória e por outro lado a saída do gusa, tudo bem? E as ventaneiras que são responsáveis pela entrada de ar aquecido em alta pressão para dentro do nosso alto forno. Bom, então dando continuidade, né? Lembrando, no sistema aqui de alimentação do nosso forno, eu posso entrar com as 3 possibilidades de minério de ferro. Vamos lembrar lá, recordam comigo aí das aulas anteriores. O granulado, que são partículas maiores, né? São pedras, né? São minério, rochas de maiores dimensões. E aí 2 materiais processados, beneficiados, que são as pelotas e também o sinter, tá? Então isso entra como matéria-prima, entra auxiliando no processo de fusão o fundente calcário e auxiliando nas reações químicas e também na questão da temperatura, no fornecimento aí de carbono e de calor, o coque, que é o carvão mineral que passou pela transformação, pelo processo de coqueificação, que a gente também já tratou disso na aula 2, tá? Então o alto forno é preenchido com essa carga, a gente tem as ventaneiras soprando ar quente, e essa região aqui mais baixa, né, a região da rampa, ela fica com uma temperatura alta o suficiente para ir transformando gradativamente essa carga em líquido, tá? Ao passo que eu vou preenchendo aqui o meu cadinho, né, de material refratário, carbeto de silício, por exemplo, eu vou preenchendo, ou alumínio, né, preenchendo isso aqui com metal líquido, tá? Com ferro gusa líquido. Quando eu tenho então a completa fusão dessa carga, a gente tem o que a gente chama de corrida, que é o vazamento da escória, por um lado, a escória ela sobrenada ao banho, né? E o ferro gusa líquido, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente, quando a gente tratar aí, sobre a extração desse ferro gusa líquido na casa de corrida. Tudo bem? Temos lá o sistema de limpeza de gases, né, o sistema de aquecimento do ar de entrada, a questão do gasômetro, o excesso de gás que a gente pode mandar para outro processo dentro da siderurgia ou ainda para termoelétrica, a gente vai falar disso aqui, tá? A escória como coproduto ou um subproduto e o ferro gusa líquido como produto principal. Tudo bem? Do outro lado aqui só uma questão um pouquinho mais sobre as temperaturas, né? A faixa de temperatura mais alta aqui perto das ventaneiras que estão soprando ar quente, né? Portanto, essa região mais aquecida. Enfim, aqui é só para a gente ilustrar um pouquinho as questões das temperaturas, tá bom? Bom, dentro do alto forno, como eu tenho temperaturas elevadas, tenho um tempo relativamente alto, né, se eu pensar no tempo total para extração, né? Então isso facilita um pouco a questão a difusão, a questão das reações químicas, né, do balanço químico que a gente tem ocorrendo dentro desse equipamento, tá? Então eu vou falar algumas reações que eu achei mais importante a gente comentar aqui que ocorrem dentro desse equipamento, tá? A primeira delas é a formação de CO ou de CO2, monóxido de óxido, né, de carbono, que vai ocorrer nas regiões das ventaneiras, que são mais próximas, que está mais próxima aí das temperaturas mais altas, tá? Bom, então o carbono
proveniente do nosso coque reage com o oxigênio, né, O2, gerando CO2, tá? O CO2 também, bom, o carbono pode gerar 2CO, e esse sim, 2 monóxido, né, que é um elemento redutor. Então veja, da reação do carbono com o oxigênio, né, lembrando que eu tenho oxigênio tanto no minério de ferro, como também tenho o oxigênio desprendido, que é de mais fácil reação, que é o que eu estou injetando, né? Na verdade, não estou injetando só oxigênio, estou injetando ar, né? Mas ok, no alto forno, tá? Então, dessa reação, eu tenho a formação de CO, CO2. Por que eu coloquei aqui como elemento redutor? Porque eu estou tirando o que aqui, né? Estou tirando carbono, tá? Então, o carbono sólido, né? O carbono que estaria presente no ferro gusa está sendo ligado para formar um gás e sendo levado, né, para fora, tá? Então essa seria uma reação importantíssima também, que é a formação de monóxido de óxido. Outra reação importante é a reação da composição dos carbonatos. Ocorre numa temperatura um pouco mais baixa, por volta de 800 graus, que vai formar o cal e vai formar a magnésia, tá? Esses dois elementos eles serão responsáveis pela formação da escória. Então, eles combinarão com a ganga do minério, com os rejeitos do minério, né, as cinzas, para a formação da escória, que sobrenada ao banho de ferro gusa, na qual eu faço a extração posteriormente. Tá? Então, quando eu adiciono o KCO3, quando eu adiciono então o meu calcário, ele pode reagir com o CO2, gás carbônico, já presente, né? A gente já viu a reação para a formação do CO2, CO2, né? E dessa reação do KCO3, né? Juntamente com o CO2, a gente vai ter essa origem do cal, tá? Então, do KCO3 decompõe em KO, cal, decompõe em CO2, né? CO2, KO3 vira KCO3. Mesma ideia para o óxido de magnésio, tá? Tudo bem? A dolomita, na verdade. Então, a magnésia e o CO2 também vêm dessa decomposição do MgCO3, tudo bem? Que é o nosso óxido de magnésio, na qual há então uma decomposição para formar magnésia sólida e CO2 gás. Tudo bem? A magnésia fica na ganga de minério, ajuda na limpeza do banho, né, ajuda na formação, na limpeza do banho e ajuda na formação da escória. E o CO2 vira gás, que também é extraído para o sistema de limpeza dos gases, tal, que a gente vai ver depois, tá bom? Outra reação importante é aí sim, né, a reação da redução dos óxidos de ferro. A gente viu então a reação com carbono, com oxigênio, né? Agora a gente está vendo mesmo a redução do óxido de ferro, que estaria presente no minério de ferro, tá? Então, tudo que a gente está vendo desse lado aqui das reações são óxidos de ferro, tá? Óxido de ferro, só muda aí a questão atômica, tá? Mas são óxidos de ferro. E ambos aí reagindo com gás carbônico, né? Nesse caso, monóxido de carbono. Então, dessas reações, a gente vê que fica 2Fe3O4, saiu lá um CO2, né? Embaixo, 3FeO, saiu lá um CO2, né? E FeO mais CO, sobrou ferro, sobrou gás carbônico, né? Dióxido de carbono. Então, dessa ideia aqui, né? Toda essa etapa de transformação, sai para mim ferro puro e gás carbônico. Então, a reação contínua, né, em outras palavras, do CO2, o gás carbônico, em alta temperatura, juntamente com o minério de ferro, que tem presente em sua composição o oxigênio, vai dar origem, lá no final, né, de tudo isso, o ferro e também a um gás carbônico, o dióxido de carbono. Tá? Então, da reação que eu tenho do oxigênio, tudo bem? Com o carbono, né, que a gente já viu, formando CO, CO2, juntamente com o ferro, né, o óxido de ferro presente no meu material, no meu granulado, né, ou no meu sinter pelotas, vai dar origem ao ferro puro e ao CO. Tá? Outra possibilidade aqui,
Mesma ideia, o óxido de ferro misturando com carbono, mais 3 carbono, dessa decomposição ficaria 2 ferros, né, que é sólido, tá? Ferro puro, e 3 de monóxido de carbono. Tudo bem? Então, essa redução é importante porque tira o oxigênio presente no minério de ferro, tá? Então, esse gás carbônico que formou anteriormente, que a gente já viu, né, juntamente com o carbono e com o oxigênio, ele misturado, né, ele próximo aí a esse óxido de ferro, essa partícula de óxido de ferro, ela extrai, né, ela se decompõe para formar lá no final dessa reação ferro puro e CO2, dióxido de carbono. Bom, outra formação importante, né, é do carbeto de ferro. O carbeto de ferro ele vai conferir aos aços o aumento da resistência mecânica ou ainda aumento da sua fragilidade, né? Então, esse aumento da resistência mecânica ele se dá por meio da presença da cementita, o carbeto de ferro, tá? Bom, como é que ocorre então a formação da cementita ou carbeto de ferro? Por meio então de 3 partículas de ferro mais carbono, que formam FeC, tá? Fe3C. A cementita, ela também é sólida, então ela está presente no banho, está presente no ferro gusa. Tudo bem? Outra reação possível, 3 de ferro, 3 átomos de ferro, 2 de monóxido, né? Saindo aí dessa reação, Fe3C, que é cementita, e dióxido de carbono. Tá? Então, essas seriam as reações principais. A primeira para a formação de monóxido de carbono, dióxido de carbono, por meio aí da formação da reação do carbono com oxigênio. Depois, a decomposição dos carbonatos, também super importante na formação do cal na magnésia, que mistura com a ganga de minério e faz a limpeza por meio da formação da escória. E depois, a redução de oxigênio presente no minério de ferro, né, por meio da reação do CoCO2 com o óxido de ferro. E depois a formação da cementita, que vai conferir a esse ferro gusa e lá para o final, para esse aço, a resistência mecânica necessária para que ele possa ser aplicado, tá? Bom, algumas coisas também importantes. Então, o principal produto do alto forno é o ferro gusa, óbvio, né? Além dos subprodutos que serão obtidos, que é a escória, bastante utilizada também, né, como para cimento, para asfalto, né? Então a escória tem também um valor comercial, mas ela não é o produto principal, mas ela tem um valor comercial. E o gás do alto forno. Esse gás ele é um gás combustível, a gente vai ver depois, na qual eu utilizo ele dentro do próprio sistema siderúrgico. Na grande maioria das vezes, a gente usa dentro do próprio sistema siderúrgico, ou eventualmente a gente pode também usar para geração de energia elétrica, tá? Então, só para a gente ter uma ideia da grandeza, para a formação aí de 1 tonelada de ferro gusa, né, para a produção de 1 tonelada de ferro gusa, em média você utiliza 1,7 1.700 kg de minério de ferro, 400 a 600 kg de coque, 140 kg de cal magnésia e por volta aí de 1.600 a 2.000 kg de ar, né? Então olha quanto que a gente utiliza de matéria-prima para obter 1 tonelada, tá? Então a gente pode ver e fazer as contas rápidas que mais da metade disso tudo, né, é de alguma maneira perdido, né? Ou ou virou gás, né, de alguma maneira, ou virou escória, né? Então ele se perde no processo produtivo, ou virou fino simplesmente, né? Então é importante a gente ver que a produtividade para 1.000 toneladas ela precisa de muito mais matérias-primas para ser obtida, tá? Com relação ao consumo de água, né, para refrigeração da ordem de 20 metros cúbicos por tonelada de ferro gusa, e com relação à energia elétrica, algo perto de 10 kWh por tonelada para obtenção de ferro gusa. Okay? No mundo da indústria, a gente pode dizer que nem é tanta assim a energia gasta. Lembrando que
o carvão faz o trabalho sujo para a gente com relação à energia, tá bom? Bom, aí a gente vem aqui para a parte de composição química do ferro-gusa. Então, o ferro-gusa ele apresenta vários elementos aí, em pequenas porcentagens, né, de impureza. Os que estão mais presentes é o silício, está lá entre 0,5 e 3, né, depende de N fatores, né? O enxofre, o fósforo, o manganês, o carbono, tá? Esses seriam os elementos principais, tudo bem? E no fim, o ferro em balanço. Então, a gente pegar e somar mais ou menos isso aqui, vai chegar algo perto aí de 5% de impurezas, tá? Pensando que, tratando o carbono aí como, abre aspas, impureza não sendo, tá bom? E os gases que são resultantes do processo, CO2, CO, a gente já tinha até visto, né? Já tem uma reação específica para o CO, CO2, hidrogênio e nitrogênio, tá? Então, esse gás gerado é um gás combustível na qual a gente pode utilizar em diversas outras etapas, né, do processo siderúrgico. Então, ele é importante, ele tem um valor comercial e, eventualmente, o excesso desses gases a gente pode até ser vendido, né, para indústrias, para outras indústrias ou ainda para gerar energia elétrica em termoelétricas, por exemplo, tá bom? Bom, rapidamente aqui que a gente vai ver depois com calma, tá? Então eu tenho a rampa, né? Essa rampa, né, esse sistema de alimentação, ele serve então como um meio de ligação entre a casa de silos, onde eu estou armazenando essa matéria-prima, até a chegada, até o meu alto forno, tá? Tem vários jeitos disso acontecer, a gente vai ver depois. O meu alto forno em si, o sistema ao lado aqui, vamos dizer assim, né, da saída dos gases, o sistema de limpeza dos gases, primário, secundário, o regenerador, e ainda aqui não está mostrando, mas o sistema de alimentação, né, de gases, que vão bombear gás aqui para dentro, né, que vai injetar gás para dentro do alto forno, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas partes, tá? Bom, então, a primeira parte que a gente pode falar aqui é a respeito da alimentação desse alto forno, tá? Existem vários meios para isso acontecer, mas o mais comum atualmente é por meio de correias transportadoras, tá? Essas correias transportadoras é uma esteira, basicamente, que leva essa carga, né? Então, eu tenho aqui alguns silos que já colocam em quantidade adequada de minério, de coque e de calcário, e esses montes, né, é levado para o topo do alto forno, tá? Essa carga vai ficar aqui no topo do alto forno, se for um sistema de entrada duplo cone. Então essa carga vai enchendo aqui, eu libero, né, esse primeiro cone, ele abre um sisteminha aqui de, vamos chamar assim, de tramóia, né? Uma portinha que libera essa carga para o sistema inferior, né, que é o silo inferior. E aí, quando fecha a tramóia de cima, a gente libera a carga para a entrada do alto forno, tá? Essa carga, então, preenche o espaço dentro do alto forno e, ao mesmo tempo, estou injetando ar quente aqui para dentro, tá? Esse ar quente, ele vai sair pelo sistema adjacente aqui, né? Um sistema lateral ao forno. Esses gases carregam, normalmente, uma grande quantidade de finos, material particulado, tanto de minério como também de coque, calcário, e ele é arrastado com esse ar em alta pressão quente, né, e é levado para o sistema de limpeza dos gases para tirar esse material particulado. O primeiro é um coletor de poeira. De um jeito simples a gente pensar, é um filtro, né, e esse filtro faz com que as poeiras, as partículas maiores desses finos, sejam então aglomeradas no fundo. Depois a gente pode reaproveitar esse material, tá?
As partículas mais finas não são retidas por essas malhas, né? E daí ela vai para um precipitador eletromagnético. Esse precipitador ele gera um campo magnético na parede desse equipamento, na qual faz com que a partícula, né, os pozinhos grudem, né, grudem na parede desse precipitador, na qual eu tenho um fluxo de lavagem contínuo nesse equipamento. Formando aqui embaixo, nessa região, o que a gente chama lá de lama, né? Essa lama também pode ser reaproveitada quando a gente aquece ela e tira esse excesso de água, tal, dá para ser reaproveitada, tá? E por fim, esse excesso, esses pós em tese foram todos eliminados e o excesso, né, desse gás, né, o gás que está vindo aqui em pressão quente, lembrando disso, ele vai passar por dentro do regenerador, dessas pilhas de material refratário, de tijolos refratários, então ele vai aquecer, né, essa pilha de tijolos, e aí tem alguns caminhos importantes. O excesso de gás pode ser utilizado em outra etapa do meu processo siderúrgico, coqueificação, por exemplo, ou pelotização, enfim, dá para ser utilizado em outra etapa. Uma parte desses gases, não sei se todo mundo consegue ver aqui, né? Ela é jogada por baixo e eu tenho aqui a possibilidade de esquentar essa pilha de tijolos com esse gás combustível, tá? E aí, né, desse aquecimento aqui, dessa combustão, vai gerar gases que é jogados para uma chaminé que está paralelo a isso aqui, ao lado desse gerador, na qual eu queimo, né, esse excesso de gases, tá? Paralelo a isso, eu tenho então um sistema, uma casa de máquinas com compressores de ar frio, né, que estão injetando em alta pressão gases por essa tubulação. Esse gás entra por dentro do tijolos refratários, que é esse equipamento regenerador, que vai aquecer esse gás, a princípio frio, parcialmente frio, e aí sim ele vem por dentro dessa tubulação, passa pelo anel de vento, vamos chamar aí de um jeito mais simples, um bambolê, né? Um arco aqui ao redor do meu alto forno, na qual eu tenho diversos bicos injetores, aí depende um pouco, 32, 36 bicos injetores de ar comprimido em alta pressão, tá? Essa é a ideia. Depois de um certo tempo, a gente precisa fazer o vazamento desse ferro gusa, né? Depende um pouco da capacidade desse alto forno, mas por volta lá de 10 horas, 11 horas, a gente tem que fazer a extração desse material. Tá? Como que é feito isso? Isso é feito num lugar chamado casa de corrida. De um lado a gente tem a saída da escória, do outro lado a gente tem a saída do ferro gusa líquido. Para isso eu venho com um perfurador pneumático, um gafanhoto, que vem aqui e perfura essa camada de material refratário que eu tenho até o cadinho, permitindo então que eu consiga ter o vazamento desse material, desse ferro gusa líquido, tá? Depois, completamente vazado esse ferro gusa líquido, a gente fecha com um canhão de lama refratária. Ele injeta, né, essa massa refratária e, devido à própria temperatura interna do alto forno, essa massa refratária ela vai solidificando, ela vai vedando esse orifício, né, esse furo, tornando novamente um duro, né, não permitindo que ocorra o vazamento do ferro gusa da próxima carga para fora, tá? Toda essa carga ela preenche o que a gente chama de carro torpedo. Esses carros torpedos têm uma capacidade bastante grande de ferro gusa, 20, 25 toneladas de ferro gusa, e vai levar esse material para a etapa de refino secundário, que é a ciaria. Tá? E a gente vai falar da ciaria na próxima aula, no momento oportuno. Tá? Então, esse carro torpedo recebe essa carga líquida e leva isso por meio de trilhos alguns quilômetros para frente na aciaria. Tudo bem? Se porventura for trabalhar com ferro gusa sólido, não é comum, a gente teria que fazer esse vazamento em lingoteiras, solidificar esses ferro gusa e aí sim fazer a fusão, né, no momento oportuno, tendo que colocar no forno para tornar líquido, que encarece bastante esse processo. Tá?
Bom, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Já tinha comentado a respeito do regenerador, né? Esse regenerador é um equipamento bastante importante, porque ele serve como aquecimento desse ar frio, tá? Então o ar quente passa por ele, esquenta, né, os tijolos refratários. Uma parte desse ar eu posso queimar aqui embaixo para ajudar a aquecer, né? Claro que tudo isso que eu falei tem um controle, tem um sistema de monitoramento, tá? Então não é aleatório assim. Então tem todo um sistema de controle da temperatura que está aqui no regenerador, todo um controle da pressão que eu estou injetando no ar, o controle das temperaturas do topo, da rampa, né, a temperatura que o metal está no cadinho. Então, tudo isso tem controle, é feito isso num centro de controle por um técnico, por um engenheiro capacitado que está observando tudo que está ocorrendo dentro da planta. Tá? É só importante a gente destacar que, apesar de ser um processo bastante antigo, se a gente parar para pensar, né, desde a Revolução Industrial, ele foi se aprimorando na questão do controle. Então, o controle do processo ele é bastante rigoroso, por meio de equipamentos bastante precisos, tá? Não é feito mais como antigamente, que o controle se limitava basicamente a saber a temperatura que estava no equipamento, né? Tudo bem? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Um resumo, né, dessa ideia. Então a carga sobe por meio de correias, cai aqui no sistema de alimentação, né, de carregamento, que pode ser duplo sino. Esqueci de falar também, mas tem nos slides aí para quem quiser, posso mandar. Tem também a calha rotativa, né, que gira e distribui essa carga. Os gases saem pelo sistema adjacente, passam para um processo de limpeza, coletor de poeiras, que chama esse equipamento aqui, passa pelo precipitador eletrostático, que chama esse equipamento, passa o ar quente pelo regenerador, que só serve mesmo aí como uma espécie de meio de transformar, né, esse ar frio em ar quente, tá? Eu ia falar radiador aqui, ao contrário, né? Então ele armazena esse calor para fazer com que o ar frio aqueça e entre em alta pressão. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem mandar via Moodle para mim, ou pode mandar no e-mail renato.silva, ou ainda para quem não é aluno do Instituto Federal e tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, pode escrever aqui mesmo no YouTube, tá bom? Aqui na parte de comentários, tá? Forte abraço a todos, a gente se vê então na próxima aula falando um pouquinho de aciaria, tá? Abraço!